Pessoal, eu estou terminando aqui de corrigir as provas de análise e para essa correção eu optei por fazer uma nota conceitual, A, B ou C, tá? A sendo o resultado plenamente satisfatório, B com alguns reparos, e eu estou indicando nos retornos pelo Moodle, tá? Vocês estão recebendo daí o que né, faltou esclarecer em termos, né, da prova de vocês. E quem tirar, né, a nota C, aí pode fazer a atividade de recuperação, né, para ajudar a compor a nota final. Tá, mas nesse vídeo eu quero comentar então o que seriam as respostas, né, adequadas para cada uma das questões. Na primeira questão sobre o período, que perguntava, né, as características definidoras e por que essa estrutura admite variações, a ideia fundamental era qualificar o período como uma soma de frases, na qual sempre a parte consequente do período tem uma cadência mais conclusiva que a parte antecedente, tá? E esse é o motivo pelo qual a estrutura ela admite variações, porque nós podemos ter diferentes quantidades de frases antecedentes ou consequentes, por exemplo, MC, CAP, ou MC, tipo um período, né, expandido com 3 frases, ou o período duplo. Outras variações que eu admiti, né, como também, né, seriam as variações do paralelo e contrastante, a variação em relação à questão temática, se a frase, né, ela tem um caráter mais, né, paralelo, de um A linha ou um A Bzinho, tá? Então essas seriam, né, alguns critérios. Na segunda questão, para a composição da sentença, a questão fundamental era fazer a parte B aqui, e se vocês consideraram que isso era o A e era o A', nós teríamos aqui 4 compassos, e aí com uma cadência a escolher, né? A maior parte de vocês fizeram aqui uma cadência autêntica perfeita, tá? E essa é aquela sentença clássica que a gente tem um estilo meio pergunta e respostas, né? Que nem o parabéns para você, tá? Que a gente tem, né, aqui, ó, uma primeira proposta motívica, faz uma repetição variada em outra harmonia, tá? E aí faz aqui uma continuação, o dobro, né, dos compassos, com uma cadência mais forte. Outras pessoas também consideraram isso como um A. E aí o A' aqui seriam 4 compassos deste tema, por exemplo, repetido em outra harmonia, tá? E aí fizeram isso aqui e depois, né, fizeram um B aqui. Para alguns até faltou espaço, mas tudo bem. Se fizesse um B de 4 compassos, desde que terminasse ali com uma cadência oclusiva, ainda qualificava uma sentença. Depois, a questão 3, eu acho que ela ficou talvez levemente ambígua, então essa questão eu considerei, a peça tem uma primeira seção com uma CAP no 3º grau, tá? Então começa aqui a música e ela faz uma cadência e termina aqui. É seguida por uma seção, então vamos chamar uma seção B, que ela só diz que retorna a tônica inicial. Tá? Isso que ficou um pouco ambíguo. A ideia de retorna é que ela vai terminar na tônica. Então eu teria colocado uma seção que termina com uma cadência autêntica perfeita na tônica. Tá? Por isso que eu acho que confundi algum de vocês. Então essa questão eu não considerei tanto. Podemos dizer com certeza que essa é uma forma seccional? Certamente que não, porque para seccional ela teria que terminar aqui na tônica. Lembrando que a seccional é aquela forma que termina na tônica, então formam 2 seções bem claras, enquanto que uma seção que termina fora da tônica, com uma modulação, alguma coisa, ela deixa em aberto e aí vai ser uma forma contínua, aquela forma que vai formar uma grande continuidade, tá? Também não podemos dizer que é ternária, também não podemos dizer que é composta. Composta seria se esse A teria, né, aqui, né, enfim, mais elementos.
Contínua seria a resposta mais adequada. Vários de vocês marcaram circular. E assim, seria, a gente não pode dizer com certeza, seria circular se nós tivéssemos o seguinte, ó, tivéssemos, ela até poderia ser circular, só que não com certeza, porque para ser circular, ela teria que ter não só o retorno à tônica inicial, mas o retorno do tema inicial, tá? Que é a característica do circular, não é só harmônico e cadencial, a gente tem o retorno do tema inicial. Depois, ó, a próxima questão da marcha do Rei Williams. Então, tonalidade é Ré maior. A forma de cara, a gente já vê que ela é binária, tá? Ela tem um A, tem um Bzão, que é repetido. Aí, se a gente quer descobrir se ela é binária de que tipo, é só a gente ver que a cadência aqui na parte A, ela é uma cadência autêntica perfeita. Ó, temos dominante, tônica, terminamos aqui também com a melodicamente na tônica, tá? Então, de cara, a gente já vê que ela é em Ré maior e que ela é binária seccional. Ó, mesma coisa, vê que ela podia terminar aqui a música que a gente ainda teria sentido harmônico. E em relação à estrutura fraseológica, tá? Essa é a parte um pouquinho mais difícil dessa questão. O que nós temos que perceber? Primeiro, que a gente tem essa primeira unidade aqui, ó, e essa unidade, ó, faz um pedal em Ré maior, tá? Apresenta essa ideia aqui, né, bem de trompete mesmo, né? E percebam que aí a gente tem uma repetição aqui, ó, desses 4 compassos, repete os 4 compassos com mudança no final. Então, para a gente descobrir se isso é uma frase de 4 compassos, ó, a gente tem uma ideia inicial, né, esse motivo, ele segue sendo desenvolvido e a gente tem que perguntar, temos uma cadência? Sim, temos uma cadência. Ó, chegamos aqui na dominante, inclusive passamos rapidamente pelo 4º grau, ó, 1, 4, 5, tá? Então a gente tem uma frase, tem cadência, meia cadência, tem um início, meio e um fim. Repete a frase e termina em cap, tá? Então, olhou a meia cadência, já tem que perceber que possivelmente estamos dentro de um período, tá? Um período paralelo, porque repete a frase, ó. Então, tudo essa parte aqui, né? Esses 8 compassos são um período paralelo, ó. Temos essa primeira frase, ela repete e muda o final para ser mais conclusiva. A segunda sessão agora, a gente tem uma cadência autêntica perfeita bem clara no final. Ó, mesma coisa, 4, 5, 1, tá? Termina aqui. Só que o percurso é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem, ó, 4 compassos, volta, né? Vê que volta, né? Esse mesmo motivo do início, agora, né? Começando em Lá maior, vai para a tônica. E a gente tem esse primeiro segmento nos 4 compassos, e esse segmento nos primeiros 4 compassos, alguns marcaram uma cadência autêntica imperfeita, né, chegando no 5º grau, e uma cadência seria uma possibilidade, como um período contrastante, só que ao mesmo tempo ainda é difícil dizer se isso é realmente um ponto de chegada, né, tão marcante, né? Lembra que um dos conceitos de frase que a gente viu é que é difícil a gente ter uma frase sem as 3 funções harmônicas, sem tônica, subdominante e dominante. Geralmente, só tônica e dominante, ou só tônica e subdominante, são estruturas mais incompletas, tá? Então, eu aceitaria tranquilamente, né, aqui essa ideia de um período contrastante, com uma cadência autêntica perfeita, mas talvez a melhor análise seria
que tudo isso aqui é uma grande frase, só temos uma cadência, tá? Podemos também, talvez, considerar isso como uma grande sentença, ó. Porque um azinho repete o mesmo motivo com variações, né, numa segunda harmonia, e aí depois, né, um B de 4 compassos que caminha para uma cadência, tá? Então também dá para enxergar aqui, não é uma sentença tão de livro, mas dá para enxergar também um desenho de sentença. E lembrando que sentença nada mais é do que um modelo de frase, tá? Sentença é um tipo de frase específica que tem 3 partes, ok? E aí entraria aqui, né, essas 3 partezinhas. Ou, de novo, simplesmente chama isso aqui de uma grande frase de 8 compassos, tá? Então essas seriam algumas respostas possíveis. A última questão do desvairado, então da seção C, que perguntava, né, o que essa estrutura aqui, né, o exemplo, né, como um todo, forma qual estrutura fraseológica, tá? Então lembra, estrutura fraseológica, ou seja, forma períodos, forma sentenças, forma frases, né? Aqui a gente não tem, alguns responderam coisas tipo forma ternária ou rondó. Aqui a gente não tem elementos para isso, a gente não tem mudança de tonalidade, tá? Então a pergunta ela já dizia aqui qual estrutura fraseológica. Esse trecho é um pouquinho mais complicado, então o que a gente começa? Né? Identificando cadência do final, tá? Então no final aqui, ó, não precisa analisar a harmonia toda, mas tem uma cadência autêntica perfeita, tá? Nesse momento. Aí olhando essa estrutura aqui tiveram respostas bem diferentes, né? Então o que a gente tem? A gente tem os primeiros 4 compassos. Esses primeiros 4 compassos, né? O violão basicamente faz esse arpejo de Ré maior, ou seja, a gente tem esses 4 primeiros compassos. Isso de forma alguma constitui uma frase, tá? Porque só tem uma harmonia, tá parado naquela harmonia. Aliás, até aqui ainda é um Ré maior. Aí a harmonia segue caminhando. Alguns de vocês, né? Aqui poderia, enfim, aqui a gente poderia considerar que tem uma espécie, né, de chegada aqui, embora também a gente não tenha exatamente uma cadência muito clara, porque a gente tem assim, não que precisava olhar a harmonia, né? Mas nós temos, né, um acorde de Ré maior, aí tem um diminuto que leva para um Mi menor, então a gente tem uma tônica e uma subdominante. Aí começa de novo esse desenho e a gente tem aqui, ó, aqui a gente tem um momento claro de cadência, tá? Aqui a gente tem, né, que inclusive dá uma sensação de break, porque assim, faz essas tercinas, tá? 2 compassos, né, desse Lá7, tá? Que marcam, assim, algum tipo, né, de estrutura que aqui repete, tá? Então a gente tem assim, ó, alternativas possíveis. Ou considera tudo isso aqui, ó, uma grande frase de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 compassos, e que harmonicamente o que ela faz? Né? Ré maior, um acorde, aí chega no Mi menor, segundo grau, aí depois a gente tem vários compassos. Ó, tem aqui, né, na verdade, 2, 5, 1 de Si menor, então está tonicizando o Si menor. Ó, então se a gente for pensar, 1, 2, vai para o 6º grau e aí chega na dominante. Tá? E aí lembra o conceito harmônico de frase. Né? A frase, geralmente, ela passa, né, pelas 3 funções harmônicas.
Aqui, como tem tonicizações, é uma frase grandona, tá? Eu admitiria também que vocês chamassem, né, aqui como uma segunda frase, fazer, né, como duas frases de 8 compassos, não, tanto faz. Mas a questão é identificar essa meia cadência e identificar que aqui, ó, a gente repete a parte inicial da frase, aí muda, né, a parte final e chega numa cadência autêntica perfeita. Tá? Então, olhando dessa forma, a gente consegue identificar que se trata de algum tipo de período. Tá? E é um período que é difícil dizer se é paralelo ou contrastante, porque eu até daria a dizer para que ele é paralelo, né? Porque ele começa com aquela mesma ideia do início e aí muda para fazer a cadência. Mas ele é tão contrastante que ele também é tão diferente que ele também pode ser contrastante. Tá? Como eu falei em aula, paralelo e contrastante é difícil achar a medida, mas certamente isso aqui é uma estrutura. Se marcou como duas grandes frases, é um período só. Se optou por né, separar isso aqui entre uma frase e uma segunda frase a partir aqui desse 75, tá? Aí daria um período duplo, tá? Então, essas eram as respostas adequadas para cá. Não dá para chamar isso aqui de sentença. Alguns chamaram assim, ó, fizeram essa análise aqui, ó. A linha B, alguma coisa por aí. Não dá, porque isso não tem como ser o a linha. São coisas completamente diferentes. Né? Uma sentença é que nem tararararari, tararararara. A e a linha são imediatamente reconhecíveis, né, como similares. Por isso que é um a e um a linha, né? E aqui não. Aqui não tem como, que são duas ideias musicais diferentes, tá? E aí entra aquela questão do percurso harmônico que a gente precisa olhar. Quanto mais, né, se a gente está olhando peças barrocas clássicas, a gente consegue achar geralmente estruturas fraseológicas menores. Quando a gente está já no final do classicismo, romantismo, século XX, a gente tem muitas estruturas desse tipo, frases grandes. Grandes porque a harmonia, em vez de estar assim em 4 compassos, a harmonia tem vários compassos de Ré maior, vários de Mi menor, pode tonicizar isso, né, com dominantes secundárias, com 2, 5, 1. Por isso que as frases elas tendem a ser grandes, ou seja, o percurso harmônico tende a ser mais complexo. Isso gera frases grandes que a gente tem que saber reconhecer. Tá? Então essa era disparada, né, a questão mais difícil da prova, mas é isso que vocês têm que avaliar aqui, tá? Então, boas férias para todos. Para quem precisar da recuperação, eu estou aqui também terminando, já vou mandar agora pela tarde para vocês fazerem isso agora até o final da semana. Um abraço.